participação aqui, pela atenção, para a gente conversar sobre esse assunto. Boa tarde. Boa tarde, muito obrigada pelo convite. Doutora, a gente pode começar já, assim, falando de forma bem geral, explicar para a gente o que é essa depressão, ansiedade infanto-juvenil, e também uma outra pergunta, as crianças, né, podem sofrer os mesmos transtornos mentais que são comuns em adultos? Pronto, vamos começar pela ansiedade. O que consiste a ansiedade? Todos nós, homens, nós temos emoções. E essas emoções, quando elas estão desreguladas, quando elas estão desordenadas em nós, elas se manifestam em formato de doenças, em formato de síndrome. Então, para começar com a ansiedade, nós teríamos uma desregulação do medo. Então, normalmente, o medo é algo que, quando não passa pela barreira da razão, ele se manifesta como emoção em formato de doença. E aí surge a ansiedade. A ansiedade é um medo desordenado, é um medo que nasce de uma fantasia. E as crianças, sim, elas podem desenvolver uma ansiedade. Essa ansiedade, ela pode se manifestar de formas diferentes entre pessoas adultas e crianças, mas ambos os públicos a ansiedade se manifesta. Em relação à depressão, também nós temos casos de depressão infantil e temos sim casos, né, a boa parte dos casos são já de pessoas adultas. A depressão, nós teríamos justamente essa desordem da emoção tristeza. Então, quando a tristeza ela é percebida, quando a tristeza ela é lida como um mal que eu não consigo enfrentar, nós teríamos a doença da depressão. Perfeitamente. E quais são os principais, né, sinais que os pais, os responsáveis, podem identificar, né, quando a criança começa a demonstrar essa ansiedade, essa depressão? Pronto. As crianças, elas não têm a sua comunicação aperfeiçoada, né? Elas são crianças, então toda a linguagem, toda a comunicação vai se desenvolver ainda muito durante a adolescência. Ou seja, a criança, ela não comunica o sofrimento dela. A criança revela o sofrimento dela por meio do corpo, por meio de situações cotidianas. A saber, a criança que já passou pelo desfraude, volta a fazer xixi na cama, volta a não ter, né, o controle mesmo das suas necessidades básicas. Uma criança que tem pesadelo de forma cotidiana, todo dia tem pesadelo. Tremores, sudorese, uma sensação ruim, aquilo que a gente chama de angústia, né? Assim, uma sensação ruim, aquele entalo. A criança, ela não sabe falar que é uma angústia, mas ela fala, olha, tá doendo aqui na minha garganta, tá entalado. Normalmente as crianças, elas revelam que estão com ansiedade, que estão com depressão, por meio dos sintomas do corpo, e não por meio da fala, né? Como os adultos. Agora, doutora, você falou a respeito aí da criança que ela não desenvolve, não tem uma comunicação desenvolvida, né? Justamente para falar do problema para os pais, né, para os responsáveis. Tem uma faixa etária que corresponde, mais ou menos, quando é que começa a ter uns sinais que a Nós vivemos com muitos medos, nós vivemos com muitos medos que vêm de fantasias mesmo, que vêm da falta do contato do homem com o cotidiano, com a realidade. Então, essa falta de contato com a realidade vai fazendo com que o homem crie inimigos maiores do que de fato são, entende? Então, muito cedo, assim, já os adolescentes, eles passam, já tem uma mínima comunicação e eles trazem muitos relatos, muitas questões, muitos sofrimentos mesmo, e casos, assim, já bem complicados de ansiedade. A criança, ela pode desenvolver a ansiedade, mas ela não vai ter uma facilidade mesmo
em falar do sofrimento dela. Esse contato com a criança sempre é por meio do lúdico, sempre é por meio do brinquedo, sempre por meio de um jogo, nunca por meio da comunicação real daquele sofrimento. Mas no caso, os pais identificando, né, estando ali no ambiente e vendo essas alterações, tanto na criança quanto no adolescente, os pais precisam encaminhá-los para um profissional, já identificá-lo ali, um caminho, né, para esse diagnóstico. Isso, exatamente. O profissional a ser procurado normalmente é o psicólogo, certo? Então, o psicólogo, identificando a necessidade daquele caso, ser encaminhado para o psiquiatra, pode fazê-lo ou não, né? Existem casos de ansiedade que são simplesmente são ajustes no cotidiano. Então, uma criança, a gente sabe que as telas geram muita ansiedade. As crianças, elas ficam muito viciadas mesmo em celular. Isso acaba gerando uma ansiedade, uma pressa, uma necessidade por estímulos. A gente já vê várias pesquisas que corroboram com o uso das telas e o desenvolvimento da ansiedade. Então, quando a gente faz esses pequenos ajustes em relação às telas, em relação à criança ter mais contato com a natureza, ter um contato mais qualitativo com os pais, muitas vezes a criança ela já vai retornando, né, aquilo que é o seu comportamento ordenado. E não precisa entrar, né, numa medicação, não precisa ser encaminhada para um psiquiatra. Então, tem muitas demandas que elas facilmente são identificadas e podem ser sanadas somente com psicólogo. Pois é, doutora, a respeito desse tratamento, né? Tem um tratamento, mas antes de a gente entrar no assunto tratamento, eu queria falar da prevenção, né? Há medidas preventivas, antes mesmo da criança desenvolver ali de forma mais acelerada a ansiedade ou depressão, até mesmo quando os pais identificarem já aqueles primeiros sinais, tem uma forma de prevenção? Com certeza, né? A gente sabe que todos os transtornos, né, todas as doenças mentais vêm de uma falta de comunicação. Então, pais ausentes significa um berço muito favorável ao desenvolvimento de qualquer comprometimento mental, né, psicológico. O primeiro passo é ter tempo de qualidade com os filhos, ter tempo para identificar qualquer alteração no comportamento daquela criança. Primeira medida é essa. Segunda medida é conversar com a criança de modo a existindo um medo ou uma tristeza desordenada, uma tristeza ou um medo que não faz parte daquele comportamento convencional da criança, chegar junto e conversar. Certo? O que a gente vê hoje é que boa parte dessas questões psicológicas que aparecem nas crianças se dão simplesmente porque as crianças não têm com quem conversar com elas. Então, elas criam verdadeiros inimigos, verdadeiros monstros nas suas imaginações, porque não há quem, a verdade é que não há quem cuide delas. Perfeito. Quando a gente tem uma família presente e uma família que está apta a conversar e a desmistificar todos esses medos, todas essas angústias, essas tristezas, a gente tem uma criança sadia. Perfeito. Agora, passando, né, para este lado do tratamento, né, quando já é diagnosticado pelo profissional, né, profissional específico, quais são os tratamentos ali mais indicados para essas crianças? Pronto, o tratamento ele vai variar muito de caso para caso. Normalmente a gente tem a psicoterapia. Essa psicoterapia, ela já é um método que já é um resultado da avaliação psicológica. Normalmente o psicólogo, ele leva, né, a proposta à família de fazer uma avaliação psicológica, que são cerca de 10 momentos com a criança, e aí se entende um pouco qual a demanda que existe naquela criança. Em seguida, se inicia a psicoterapia, que vai variar em relação ao tempo de caso para caso. Normalmente, nós optamos por sessões semanais de 50 minutos e o tempo, né, a frequência, se nós teremos 2, 3, 4 meses de terapia, 1 ano de terapia, vai variar de caso para caso. Tá certo. Doutora, e assim, falando sobre o tratamento, né? Quando o tratamento ele não é realizado, por exemplo, no tempo hábil, né? Na maneira correta, ali no tempo certo, quais são, assim, os efeitos negativos, né, que a ansiedade e a depressão
pode causar nas crianças e principalmente nos adolescentes, né? Eu acho que a ansiedade e a depressão, ela, apesar de atingir também as crianças e adolescentes de forma, eu acho que diferente, né? Os adolescentes têm um pensamento mais, que a gente pode falar, mais negativo, né? A respeito, quando o tratamento não é colocado ali na maneira certa e também no tempo hábil, né? Eu acho que, né, pela sua visão, isso pode ser mais prejudicial, né, para o adolescente, né? Quando o tratamento, óbvio, quando não for colocado de maneira correta e em tempo hábil, né? Isso, perfeitamente. A gente observa que boa parte das doenças psicológicas, elas evoluem justamente por essa falta de tratamento em tempo hábil. Então, a gente tem as ansiedades generalizadas, que são ansiedades básicas, que, ao não serem tratadas, se transformam em fobias. A gente tem também depressões, que são depressões convencionais, até podemos dizer depressões leves, que já chegam e se tornam uma tentativa de suicídio. Então, a doença mental, ela precisa ser cuidada, ela precisa ser cuidada, olhada, precisa sim de uma certa supervisão por parte dos pais, por parte dos responsáveis. Doutora, e a respeito das instituições de ensino, né? Acredita-se que muitas vezes, né, existem aqueles impasses entre ali mesmo, né, os coleguinhas, algo ali deixa um e outro mais machucado, né? Na escola em si, deve-se ter ações, iniciativas, projetos para trabalhar essa questão da saúde mental, trabalhar, né, esse ensino, esse âmbito mais harmonioso? Pronto, a melhor ferramenta, a melhor solução que nós teríamos seria a capacitação dos professores. Porque o professor é o que faz, às vezes, de um pai de mamãe na ausência de um pai de mamãe, né? É o profissional que muitas vezes conhece a alma daquela criança. Então, nós já sabemos, né, existem instituições de ensino que promovem a qualificação dos profissionais visando justamente a detectar esses transtornos mentais e obviamente, encaminhando para os profissionais que estariam mais aptos a tratar esses transtornos. Mas o ideal é que nós tivéssemos professores, coordenadores, supervisores e tivesse um certo olhar clínico, né, um olhar sensível à demanda e à alma humana. Tá certo. Doutora Tamires Aragão, eu quero agradecer aqui a sua participação, essa entrevista, por conceder esse tempo para a gente aqui no Shalom News, aqui na programação da Rádio Shalom. Muito obrigado para a gente conversar sobre esse assunto, né, que é importante, sobre a ansiedade e a depressão em crianças e adolescentes. Eu quero agradecer a sua participação. Considerações finais, fique à vontade. Pronto. Nós estamos falando de depressão e ansiedade. Gostaria de fazer um convite. Eu faço parte de um projeto que se chama Cruz da Vida. É um projeto católico formado por profissionais da saúde que atendem gratuitamente toda a população aqui do Ceará e estamos estendendo nossos atendimentos para o Brasil. E estamos organizando o Congresso Tomista, que ocorrerá nos dias 12 a 14 de outubro, no BS Design, aqui em Fortaleza. E bem, né, a temática vai ser ansiedade e depressão, nada mais atual e importante, né, no cenário da psicologia, da medicina, do que esse tema. E estão todos convidados. Perfeitamente. Muito obrigado, viu, doutora Tamires Aragão, a psicóloga do Cruz da Vida, participou com a gente aqui no Shalom News, na programação da Rádio Shalom. Muito obrigado, viu, doutora? Obrigada, Deus abençoe. Agora